dia. Com certeza você já deu bom dia para as pessoas que estão perto de você, então não vou pedir que você faça isso. Mas se porventura não conseguiu fazer, você pode fazer tranquilamente, tá bom? Nós estamos celebrando ao Senhor no dia do Senhor, domingo, para alguns chamados de Ramos. Nós estamos celebrando ao Senhor que vive, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor ressurreto, que adentrou Jerusalém, sendo ovacionado. Uma semana depois, foi crucificado, mas que hoje vive eternamente. Irmãos, nós queremos falar no texto de João, capítulo 14, nós iremos ler do verso 16 ao verso 20. São etapas que antecedem ao momento da ressurreição de Cristo. Ele está com seus discípulos, nós temos abordado isto sistematicamente. E aqui no contexto, Cristo está falando sobre o retorno dele. Então, por isso, nós queremos falar sobre a segunda vinda de Cristo. O verso 16 do capítulo 14 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará com vocês. Aí vem o verso 18, 19 e 20, que é o texto de forma bem direta daquilo que nós vamos falar nesta manhã. Verso 18 diz: Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Amém? Senhor, muito obrigado por sua graça, que a tua boa mão continue conduzindo a nossa vida. Toma esse ambiente de culto, que seja para o louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Permita-me, antes de entrar no versículo em si, falar acerca daquilo que ele traz como verdade. Fala sobre a volta de Cristo, por alguns chamados a segunda vinda de Cristo. E existem alguns sinais, e alguns estudiosos costumam dividir isso em, não etapas, mas dividir em grupos distintos. Vamos considerar alguns deles, e não baseado exatamente nesse texto, mas no Evangelho de Mateus. Vamos falar rapidamente. O primeiro grande sinal, podemos dizer que sejam sinais que mostram a graça de Deus. E qual é? Você sabe, a cruz de Cristo. O ato de Cristo morrer para nos comprar não somente você, mas todos aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua ou nação, como diz lá em Mateus, como também é replicado em Apocalipse capítulo 5, verso 9. Então, o sinal da graça de Deus. Em segundo lugar, fala sobre os sinais que indicam oposição a Deus. Nós poderíamos subdividi-los em 4 sinais. O primeiro deles, você sabe muito bem, muito, mas muito falado, que é a grande tribulação, ou somente a tribulação. A vinda, o retorno, a segunda vinda de Cristo, é precedida de um tempo de profunda angústia e dor, que essa terra nunca presenciou em tão grande escala. Foi ilustrado no passado, quando
Jerusalém foi cercada, foi sitiada, então os judeus eles foram encurralados pelos exércitos romanos e morreram à espada. Nós tivemos ali o grande general Tito fazendo essa epopeia, fazendo posso dizer, essa tribulação daqueles que ficaram. Por isso que quando Cristo disse, quem está no campo não volte, porque não era para ficar lá em Jerusalém, era para sair, para espalhar o evangelho e sair desse cerco. Mas os que ficaram viveram dias de terrores, dias terríveis, e isso foi uma figura daquilo que será. Quando falamos de sinais, falamos também da apostasia. Não é só abandonar a fé. Esse dito seria o primeiro sinal que Cristo menciona, que ele aponta para a sua cruz, aponta para a sua volta, que é o quê? Em outras palavras, surgimento de falsos messias, de falsos profetas, de falsos cristãos, de falsos ministros, de falsos irmãos, pregando um evangelho que não é genuíno, que não é um evangelho, um evangelho para o coração, um evangelho para maciar o ego, o evangelho de ajuda desta terra, não da ajuda do alto. Nós tivemos isso ao longo da história. Temos também uma outra característica que é a depravação moral. A Bíblia diz que a iniquidade se multiplicaria e o amor ao mesmo tempo estaria frio. O mundo está sem referência, o mundo está perdido, o mundo está confuso, sem balizas morais, o mundo caminha sem norte ético. Vivemos isto? Aquilo que um dia aprendemos, sentado à mesa em nossas casas, para grande parte da sociedade não vale mais nada. Estamos vivendo num mundo imoral. Alguém já disse que o mundo sempre foi o mesmo. O que acontece é que estamos tendo acesso às informações, pode até ser, mas a Bíblia diz que a depravação moral iria se multiplicar, que a iniquidade seria multiplicada, e ela já está sendo multiplicada. Temos mais uma outra figura, agora uma figura muito ilustre no imaginário cristão, que já foi apontado para muitas direções: o anticristo. Quando o sacrilégio, o desolador, o pai da iniquidade, onde o profeta Daniel aponta que seria, e foi, naquele caso, Antíoco Epifânio, lá no século II a.C., onde ele invadiu Jerusalém com uma legião romana, e ao fincar ali uma estátua erguida para ele mesmo no templo, lá no ano 70 depois de Cristo, isso foi a gota d'água para apontar que ele era um anticristo. Sim, de uma maneira ele era um anticristo, e o espírito do anticristo está aí, lá foi um símbolo daquilo que aponta, é como se fosse um retrato daquilo que virá. E como eu disse, o espírito do anticristo está operando no mundo, e ele se opõe, e se levanta contra tudo que é de Deus. Isso são sinais da segunda vinda de Cristo. Guerras. O nosso planeta tem sido massacrado por guerras. Ao longo da história, houve 13 anos de guerra para cada ano de paz. Olha a proporção. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, algo foi acelerado. Registraram-se mais de 300 guerras desde então. Nos últimos 100 anos, mais de 200 milhões de pessoas morreram em guerras. Podemos dizer que 50% de
todo o esforço científico do mundo está trabalhando em pesquisas de armas de destruição em massa. Quase 40% dos recursos das nações são destinados à pesquisa de fabricação de armas. E o que vem depois? Fome, epidemias, que para alguns necessariamente é um braço das guerras, ou até mesmo uma extensão direta da guerra. A fome hoje mata mais do que a própria guerra. Milhões e milhões de dólares são investidos em guerra, quando poderia solucionar o grande problema da fome. Então o problema não é a fome, é o coração do homem, investir os seus recursos naquilo que é errado. Posso dizer também um outro sinal sobre terremotos. Ao longo da história, foram identificando os terremotos, foram catalogando os terremotos, ocorreu pesquisas geológicas, e uma delas nos Estados Unidos colocou o seguinte: de 1890 a 1930, ocorreram apenas 8 terremotos acima de uma escala de 6.0, 8 somente. Aí você pega 30 anos depois, de 1930 até 1960, esse número aumentou de 8 para 18, e de 1960 até 1979, eu estou falando menos de 20 anos, de 18 foram para 64, e de 80 até 96, ocorreram mais de 200. O mundo está sendo sacudido, fora o que nós já passamos, e você presenciou isso, epidemia, algo que o nosso coração, a nossa alma não consegue entender, e os nossos olhos não conseguiam enxergar, mas nós passamos por isso. O fim está chegando. Vamos voltar para o nosso texto? Isso tudo foram sinais, e o texto diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? João 14, 18. Em primeiro lugar, sobre a segunda vinda de Cristo, aprendemos que a segunda vinda de Cristo será fonte de consolo para os crentes. A ideia é a seguinte: voltarei. Voltarei está falando de que maneira? Alguns acreditavam que essa expressão, voltarei, era referente à aparição de Cristo aos seus discípulos, logo após a ressurreição, quando Cristo se apresenta para eles, ressurreto. Outros ensinavam ou ensinam que Jesus estava falando acerca da sua vinda, mas não de maneira pública, mas de maneira pessoal, íntima, nos corações daqueles que foram chamados, na questão da virtude do Espírito Santo. Mas outros ainda, que o Senhor estava se referindo àquilo que aconteceu lá, registrado em Atos capítulo 2, que era o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Será que é exatamente sobre isso que a expressão voltarei quer dizer? Podemos duvidar de que algumas opiniões expressam mais partidarismo, mais uma opinião particular do que uma opinião pública. O sentido completo das palavras do nosso Senhor: voltarei para vocês. E o verdadeiro significado dessa expressão parece ser realmente a segunda vinda de Cristo, pessoal. A segunda vinda, quando adentra o plano final do mundo, a última cena, é para isso que aponta. E isso é uma promessa ampla, é uma promessa abrangente, é uma promessa que alcança todos, é majestosa, é maravilhosa, é gloriosa. Sabe por quê? Para todos os crentes, para todos os salvos, não somente da data de hoje, da hora de hoje, mas de todas as épocas. Isso deve trazer, sabe o quê? Ao meu coração um conforto, uma alegria, porque eu sei que o meu Senhor Ele voltará. Ele não me deixou órfão nessa terra.
Olhemos, porque a expressão quer dizer o seguinte: não permanecerei para sempre no céu, um dia eu voltarei para buscar vocês. É semelhante ao que está aqui escrito, o que foi colocado aqui na projeção. A mensagem que os anjos transmitiram aos apóstolos após a ascensão de Jesus, o que diz? Leiam comigo: esse Jesus que dentre vós virá, da mesma maneira que ele ascendeu aos céus, ele voltará, porque ele não nos deixará órfãos. É a mesma expressão lá de Apocalipse, que corresponde à última promessa, na qual conclui, quando fecha todo o cânon bíblico, fecha o livro de Apocalipse com uma promessa. E qual é a promessa? Certamente venho sem demora. Aí a demora, meu irmão, você pode pensar, mas pastor, já mais de 2000 anos. Você sabe que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Pastor, como entender isso? É fácil. Você fala para o filho assim: depois eu vejo isso. Deu para entender, né? Esse depois não quer dizer exatamente depois desse minuto, não depois do almoço, é depois, mas eu vejo. Mas ao contrário da gente, Deus não esquece, Ele cumpre esse depois, e esse depois não é tardio, no sentido de estar procrastinando, não, é para que todo o seu povo se ajunte num só chamado. Guardemos em nossos corações o fato de que até a segunda vinda de Cristo, todos os crentes se assemelham-se a órfãos e a pessoas de menor idade, mas quando Ele chegar, tudo isto há de mudar. Enquanto estamos aqui, ficamos abatidos, tristes, desamparados, no sentido lato da palavra, mas o Espírito Santo que nós falamos na quinta-feira, é aquele que está conosco, é aquele que é o outro conselheiro, não de uma outra substância, mas da mesma substância. Ele é o mesmo Deus, se manifestando de maneira diferente. No sentido geral, nunca estaremos órfãos, estamos abatidos, mas não desamparados, às vezes tristes, mas sempre confortados. É isso que Deus faz conosco. Nossas melhores coisas, e não é um jargão, tá? Não é um jargão que todo mundo gosta de usar, mas é uma verdade. As nossas melhores coisas, aqueles melhores fatos, ainda estão por vir. A fé, ela precisa ser trocada pela realidade, e a esperança pela certeza. Temos que fazer essa troca. A paz e a alegria que possuímos no presente são imperfeitas. A paz que temos é momentânea, é subtraída. Um fato acontece, perdemos essa paz. Essa paz, essa felicidade que temos, elas são imperfeitas, são nada diante daquilo que teremos quando o Senhor retornar, onde Ele vai derramar a sua paz perfeita, a sua alegria perfeita, onde entraremos na alegria eterna de Deus. É sobre a segunda vinda. Oremos e esperemos. O crente precisa esperar por isto, e não esperar de qualquer maneira, mas com intenso desejo da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Permita-me lembrar do seu período de namoro com seu esposo, ou do seu namoro com a sua esposa. Naquele período de namoro, eu não sei em que época ocorreu, não sei quanto tempo isso demorou até você se casar, mas imagine, logo os pombos apaixonados, os bilhetinhos, os presentes. Eu espero que isso tenha acontecido, espero mesmo. Aí o que acontece? Eu vou chegar em sua casa às 17 horas, normalmente, assim, um pouco tempo antes, a menina começa a se arrumar, 1 da tarde,
Aí começa a se arrumar, né, e tá, aquela coisa toda, e fica com aquela ansiedade boa, aquele desejo bom de estar perto, de receber, e vai ajeitando aquilo, ajeita ali, ajeita, pelo menos deveria ser assim, por causa, chegará aquele que eu amo. Assim deve ser a nossa expectativa com a volta, com a vinda, com a segunda vinda de Cristo. Por isso que ele fala que não devemos estar ali sem prestar atenção, mas com a nossa lamparina acesa, atentos, com expectativa, com aquela boa ansiedade. O Senhor um dia há de me buscar. Se não for de forma geral, será individual. Temos que ter, ore para que isso seja uma expectativa no seu coração. Nós, como estudantes, aqueles que buscam aprender da palavra de Deus, deveríamos colocar essa doutrina no topo da nossa teologia, ao lado da doutrina da expiação, ao lado da doutrina da intercessão, porque isto é real, vai acontecer. O nosso Senhor falou para pensarmos sobre isso. Alguém já disse que os crentes mais nobres são aqueles que aguardam e amam a manifestação de Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Irmãos, a segunda vida de Cristo conforta o nosso coração, que todas essas dores, elas são momentâneas, são passageiras, e que um dia há de ser revelada a glória do Deus Todo-Poderoso. Não estamos órfãos. Segundo lugar, aprendemos que a vida de Cristo assegura a vida de seus seguidores. Ele disse isso. Olha o que ele disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Existe uma misteriosa e até mesmo indissolúvel união entre o nosso Senhor Jesus Cristo com o verdadeiro crente. Um homem que, mediante a fé, uniu-se a Cristo, está intimamente ligado a Ele, como a Bíblia trabalha, a cabeça está ligada ao corpo, porque Cristo vive, qual é a cabeça, todo verdadeiro crente igualmente vive. O crente não morre a menos que Cristo seja destronado do céu, que é algo impossível, gente. Então, porque ele vive, além de poder crer no amanhã, eu tenho a certeza que estarei vivo, visto que Deus é Deus. Olha o que Paulo escreve aos crentes em Roma, no capítulo 6, verso 9, da carta aos Romanos: havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. A vida de Cristo, a existência de Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que nós conhecemos como pelo nome de Jesus, o Cristo, assegura a preservação da vida espiritual do seu povo. Guarde isso, o povo de Deus jamais perecerá, serão preservados até o fim. A natureza divina da qual eles são participantes jamais acabará. A semente incorruptível que está nele jamais será destruída por Satanás ou pelo mundo ou qualquer coisa que aconteça. Em Cristo estamos guardados, inabaláveis, embora sejamos fracos, os crentes, nós estamos intimamente ligados a Cristo. A vida de Cristo assegura a vida ressurreta de seu povo. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, visto que a morte não podia retê-lo após o momento determinado, os grilhões da morte não pôde prender o Senhor da vida, também nós crentes nele ressuscitaremos no dia determinado. Por quê? Porque um dia ele vai chamar todo aquele que estava morto, vai chamar dos sepulcros, para que viva eternamente com ele, na sua presença, aqueles que confessaram, aqueles que viveram segundo o Cordeiro de Deus. Você pensa que a vitória na cruz, obtida pelo nosso Senhor Jesus Cristo,
que aquela pedra que foi removida lá do sepulcro, que aquela conquista foi somente dele, foi a conquista dele sim, mas para todo o seu povo. Nós somos agraciados por aquilo que aconteceu lá na cruz, por aquilo que aconteceu no sepulcro. Todo crente genuíno, eu creio que você seja, deve meditar nessas verdades, deve entender essas verdades. Perceba, nós temos privilégios, não somente visíveis, de estar um com o outro, de ter uma igreja, de ter uma Bíblia, de poder acessar essa Bíblia. Nós temos privilégios, e privilégios invisíveis. A união invisível com o Salvador invisível está nos céus. Então você tem que crer nisto. Todo filho de Deus está unido de forma invisível com o Pai. E por isso, podemos ter a certeza que um dia nós viveremos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Terceiro, coloca para a gente aí, o que diz? O pleno. Para um pouquinho. Vamos ler juntos? O que nós queremos dizer com isto? O nosso Senhor disse, não precisamos correr para outro texto. Um texto diz: naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. O melhor crente, o mais exímio estudante da palavra de Deus, o maior teólogo, ou somatório deles, não conhece nem um terço daquilo que há de ser revelado no último dia. A queda de Adão afetou tudo isso, o nosso entendimento, a nossa compreensão, a nossa consciência, o nosso coração, o nosso conceito de certo e errado, de verdade e mentira. Mas nós precisamos entender que após a conversão, algo aconteceu, as escamas caíram, mas vemos de forma obscura. Em nenhum outro assunto entendemos com tanta falta de clareza quanto a nossa união com Cristo e com o Pai. Não entendemos muito bem isso. Olha o que diz o texto: o Senhor é o noivo, nós somos a noiva, haverá um casamento. Mas o que é isso? Que tipo de união é essa? É a mais íntima que um ser pode existir, pode vivenciar. No entanto, pensamos que quando o Senhor Jesus retornar, todos os resquícios, toda a nossa ignorância, tudo isso será removido, e algo certo há de nos consolar, nos confortar, entenderemos plenamente. Lembra quando ele lavou os pés dos seus discípulos? Ele disse aqui em João, ele disse: o que eu faço agora, você o quê? Não entende, não compreende, não sabe, mas um dia entenderás. A verdade é, nós caminhamos por fé, só que não é uma fé irracional, fictícia ou ilusória, é uma fé sadia, bíblica, mas nossas almas devem descansar nesse reconfortante pensamento, que existe sim um Deus, e por causa da falta de conhecimento, muitas divisões ocorrem no seio da igreja, sabiam? Muitas. Um grupo que não concorda com isso, se desfaz, abre um outro trabalho, começa um outro. Não, se tivéssemos o conhecimento, nós não íamos entrar em atritos. Grande parte das divisões é porque nós não conhecemos. E por que não conhecemos? Porque Deus nos limitou. Mas por que nos limitou? Para que exercemos juntos a nossa fé, é de acreditar nele, e não seguir o pensamento de Tomé. Eu preciso ver para crer, mas o convite não é
para a razão, o convite não é para racionalizarmos a fé, o convite é para acreditarmos naquele que vive eternamente. Somente então a promessa alcançará plena realização de entendermos. Quando? Naquele dia vós me conhecereis. Só para ter uma ideia, não sei se vocês lembram do texto aqui de João mesmo, que quando Jesus ressurreto, ele aparece aos seus discípulos, o que acontece? Ele vai até a praia, ele vê os discípulos, ele conversa com os discípulos, ele está ali junto com seus discípulos, e eles precisam novamente pescar, e Jesus ele dá uma ordem, ele fala com os discípulos, está aqui em João capítulo 21, e eles ainda não reconhecem, não sabem exatamente quem é, até que ele fala, joga a rede, e para ser mais detalhista não dá para ser, João ele faz com detalhe, que 153 peixes são apanhados, imagina uma pescaria assim, e eles não tinham ainda a percepção que era Jesus, eles achavam que era Jesus, não sabemos se o corpo glorificado tinha uma outra feição, não sabemos exatamente, mas alguma coisa está diferente, mas eles estavam com Cristo 3 anos e meio, e não reconheceram, até que os seus olhos foram abertos, e um dia os nossos olhos serão abertos completamente, nós iremos entender, e esse entendimento nos levará à alegria eterna. Eu termino dizendo o seguinte, que existe uma prova de amor, e a maior prova de amor que podemos fazer com todas essas promessas, com tudo aquilo que Ele fez por nós, é exatamente o que está no versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Que a nossa postura seja de amar a Deus, mas amar de maneira prática. Amamos as promessas dEle, ok, mas se amamos realmente a Ele, nós guardamos os mandamentos, nós obedecemos a sua vontade. Essa é a lição muito importante para nós. A segunda vinda de Cristo é iminente, não tem como você mudar isto. Ele voltará para buscar a sua igreja, e esta promessa da sua segunda vinda deve confortar os nossos corações, deve levar a relembrar, porque Ele vive, eu também vivo, você vive, porque estamos nele, e nunca se esqueça, que enquanto estamos aqui, não precisamos saber de tudo, porque um dia saberemos, nem tudo está ao nosso alcance para entendermos, e é aí que somos convidados a colocar em prática, sabe o quê? A fé, é acreditar que Deus, Ele é o melhor em escolher por onde eu ando, e escolher o que vem sobre a nossa vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, se você puder, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, diante de Ti nós estamos, que essas grandes promessas possam ecoar constantemente em nossos corações. Ó Deus, obrigado, porque ao chegarmos a esse entendimento da sua segunda vinda, isso conforta o nosso coração, ao sabermos que aqui é um momento, aqui não é o permanente. Obrigado, Deus, porque temos vida, porque o Senhor é a fonte da vida, e que um dia nosso entendimento será aberto plenamente, mas enquanto estamos aqui, nos ensine a caminharmos em fé, nos ensine, Deus, nós oramos a Ti, em nome
e por amor de Cristo Jesus. Amém?